Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Gilberto, pastor da Igreja Vida Nova Quietude. Irmãos, hoje nós iremos estudar o último tema do primeiro trimestre. Hoje se encerra o primeiro trimestre, nossa primeira revista, com chave de ouro. Foi um trimestre muito abençoado por Deus. É a lição 13 no dia de hoje. A revista, ela tinha por título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E no dia de hoje, dia 28 de março, o tema de hoje, dessa lição número 13 e última lição, é voltado os olhos para a bendita esperança. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Eu gostaria de concitar a você que estivesse de posse da sua Bíblia, que é impossível estudar a palavra de Deus sem a Bíblia. E também tem a caneta, papel para possíveis anotações. Amém, irmãos? No nosso próximo encontro, a próxima aula, semana que vem, nós já iremos estar iniciando o segundo trimestre de 2021. A revista, ela terá por título Dons Espirituais e Ministeriais. O subtítulo da revista é Servindo a Deus e aos Homens com Poder Extraordinário. Essa revista, amados irmãos, do segundo trimestre, ela é uma reedição. Ela já foi estudada aqui no canal do CPAD, mas é uma reedição de 2014, falando sobre servir a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então vai falar de dons espirituais e de dons ministeriais. Amém? Então, hoje nós estamos encerrando o nosso primeiro trimestre. Nós vamos desenvolver hoje esta aula, essa videoaula. E a nossa aula, ela começa com um texto áureo que está lá em Tito, no capítulo de número 2, no verso de número 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. A nossa viva esperança, amados irmãos, nós respiramos isso, é encontrar com o nosso Salvador, encontrar com Cristo, com o aparecimento em glória daquele que se entregou por nós. Porque nós vivemos nesse mundo, caminhamos nesse mundo, mas nós nos neutralizamos de todas as coisas devido a essa esperança que temos. Aceitamos ao Senhor, então nós rejeitamos toda sorte de erro, de pecado, de coisas que desagradam ao Senhor, para ter uma vida transformada, uma vida apartada do pecado, separados do pecado, para que a gente possa um dia morar na glória. A verdade prática: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Olha, a sociedade aí fora, amados irmãos, diz que a esperança é a última que morre. Isso é uma mentira. Porque a nossa esperança, ela é vívida e real. A nossa esperança, ela é real. Lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso de número 3, Pedro fala assim que nós fomos gerados em uma viva esperança. Então não é utopia, não é imaginação humana. Isso não foi criado, não é um fake, não. A nossa esperança de encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo em glória é real. É real. A nossa leitura em classe
Está lá no livro de Atos, no capítulo de número 1, no verso de número 6, ao verso de número 11, que diz o seguinte: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado nas alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então, nós finalizando a nossa parte introdutória, amados irmãos, a vinda do Senhor Jesus, ela é uma viva esperança, ela é uma bendita esperança, porque no momento que Jesus é assunto ao céu, que ele ascendeu ao céu, ele disse que iria voltar. E quando ele é recebido no céu, os próprios anjos falam para aquelas pessoas que o viram subir, que assim como vocês viram ele subir, ele há de voltar. Introdução diz assim: a expressão bendita esperança, ela se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança que da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Perdão. Então a presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha vigilância e fidelidade. O ponto central desse estudo é: a esperança da igreja, ela é viva e real. A palavra de Deus diz que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como um abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados, ou seja, tirados deste mundo com força. Um povo, em determinado momento, ele há de sumir da face da terra. E nós seremos extraídos daqui. E nós seremos realocados em glória no céu. Eu quero te falar que quando nós cruzarmos os portais celestiais, toda a igreja, todos os salvos de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as gerações, de todas as nações, de todas as tribos, quando nós cruzarmos os portais celestiais, a partir daí começa a nossa eternidade. E será posta uma mesa para nós. E nessa mesa, todos os salvos de todas as épocas estarão sentados um ao lado do outro ou em frente ao outro. Uma mesa que se estende desde o Oriente até o Ocidente. E a palavra de Deus diz que Ele mesmo nos há de servir. E esta é a bendita esperança que temos. Estarmos todos assentados em glória, no momento fraterno em que nós estaremos com Ele e com todos os salvos em glória. Amém? O primeiro tópico diz: o Senhor virá. Então a vinda de Jesus, ela é tão certa quanto a sucessão de dias e noites. E disso não temos a menor dúvida. E o dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. O primeiro subtópico, nesse primeiro tópico são 3 subtópicos. O primeiro deles é a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos.
e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações, diversas correntes teológicas sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Então, amados irmãos, quando a gente está falando de vinda de Jesus, na realidade nós estamos falando de um assunto chamado escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então, a sistemática cristã em que a nossa fé está fundamentada, e eu quero aqui te falar que a doutrina que pregamos é uma doutrina pentecostal. A sistemática essa doutrina, ela tem 9 assuntos, né? O primeiro deles trata o estudo de Deus, que é a teontologia. O segundo, o estudo de Cristo, que é a cristologia. O terceiro é o estudo do Espírito Santo, a pneumatologia. O quarto é o estudo do homem, a antropologia. O 5 é o estudo sobre o pecado, a doutrina do pecado, a martiologia. O 6º é o estudo da salvação. O 7º é a doutrina dos anjos, né? Estudo sobre os anjos, angelologia. 8º é a doutrina da igreja, que é a eclesiologia. E o 9º é o que nós estamos estudando, é a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Então nós temos, amados irmãos, que na realidade ficar atento aos sinais, porque assim como Jesus, quando Jesus voltar, alguns sinais irão acontecer, como tem acontecido. Então aqui, continuando, no segundo parágrafo diz assim que inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja, arrebatamento tirado com força, e a vinda do Senhor Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco, os anjos, disseram que ele virá da mesma forma que vocês viram subir. Esse cenário é a segunda vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. O segundo subtópico do item 2 diz uma promessa de Jesus. Então ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar ao céu, conforme está lá escrito em João 14, no verso 1 ou 3, Jesus fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Então ele prometeu voltar, o próprio Jesus, e nos buscar. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos eles não tinham ainda uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos, quando eles perguntam para Jesus assim: Senhor, lá em Atos 1, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? No verso 6, né? Então talvez estivesse ainda pensando num reino físico, num reino geopolítico, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por 2 razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança, ela é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Então, muitas pessoas queriam prever a vinda de Jesus, como já previram, mas caíram por terra várias profecias, né? E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas ela é para todos os povos. Porque ele lá no final, no versículo 8, ele fala assim, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, ou seja, não é primeiro em Jerusalém, primeiro na Judéia, depois em Samaria, não é uma sequência. Ele fala assim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e até em Samaria, e até os confins da terra, ou seja, simultaneamente. Ide e fazei discípulos. Amém? O terceiro subtópico do tópico 1 diz assim: o dia se aproxima.
Então lá no meio, no segundo parágrafo, diz assim: ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que este dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Então os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, desde 1948, ostentando uma bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, tudo nos mostra, tudo indica que Cristo já volta, né? O hino 401, ele diz, da harpa, diz exatamente isso. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. O segundo tópico, ele traz consigo apenas 2 subtópicos. Ele fala a necessidade de vigilância. Necessidade de vigilância. Ou seja, necessidade de você e eu estarmos atentos. É uma necessidade. Para não sermos pegos de surpresa, de súbito. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o seu ato ou efeito de vigiar. O estado de quem pertence alerta, de quem procede com preocupação para não correr risco. Então devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e mantermos vivo essa vigilância, porque a qualquer momento ele pode aparecer, né? Lá em Mateus 26, 41, diz assim, olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não fala assim, orai e vigiai. Fala vigiai e orai. Sabe o que isso quer dizer? Que a vigilância, ela é tão importante quanto a oração. Você deve orar, mas antes de tudo você deve estar atento. O primeiro subtópico do tópico 2 diz assim, exortação à vigilância. Então o Senhor Jesus, ele nos exorta, ele nos instrui com bastante ênfase sobre a necessidade de vigilância. Ele fala assim, ó, vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Está lá em Mateus 24, versículo 44. Então a razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa também era a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Então o ensino de Jesus em diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como lá em Mateus 24, como em Marcos 13, como lá em Lucas no capítulo 21, dá muita ênfase à necessidade para os cristãos, os crentes em Jesus, estarem vigilantes, estarem atentos e alertas. Subtópico de número 2 diz, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. Então é um erro adivinhar o tempo das estações, como diz lá em Atos, nós lemos capítulo 1, verso número 7. Pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus, ela rejeita todas as falsas expectativas. A palavra de Deus, vou repetir, ela rejeita, amados irmãos, todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Então essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, ou seja, a falsa expectativa e os alarmes falsos, mas de nós estarmos atento, alerta aos sinais, orando, aliás, vigiando e orando, né? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso é necessário, eu e você, nós ficarmos atentos.
Amém? Terceiro tópico. O terceiro tópico, amados irmãos, ele é o último tópico dessa lição, mas ele também é o último tópico do trimestre. Então agora nós iremos encerrar o trimestre. Acabou o primeiro trimestre. Nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, amados irmãos, será a primeira aula do segundo trimestre de 2021, né? Amém? O terceiro tópico diz assim: vivendo com fidelidade. Então, viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade. Então, Deus é santo e exige santidade. Então, ele é fiel e ele também exige fidelidade. Deus, ele chega a falar para o seu povo assim: olha, povo, sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. E a gente pode se flagrar pensando assim: poxa, como eu, um ser humano, eu posso ser santo? Mas a palavra ser santo não é ser canonizado. A palavra santo significa ser separado do mundo, separado do pecado, viver uma vida de exclusividade para Cristo. E da mesma forma como ele exige que nós somos santos, porque ele é santo, ele nos exige fidelidade, porque ele é fiel. Subtópico 1. A definição de fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Fidelidade, ser cheio de fé. Essa é a característica do fiel, a lealdade. A Bíblia diz assim, amados irmãos, se nós formos infiéis, está lá em 2 Timóteo 2,13, se nós formos infiéis, todavia, ele permanece fiel. Glória a Deus. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, é uma demonstração de lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. Você sabe o que é constância? Manter constante. Não é você ser fiel hoje, amanhã, semana que vem, depois você baixar a guarda e, sabe, começar a escorregar. Não é isso. Então, fidelidade é uma demonstração de fé. Fidelidade, ser cheio de fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus também diz assim, ó: feliz é o homem e a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem ou a mulher que põe no Senhor a sua fé, a sua fidelidade. Lá em Provérbios 3, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? O segundo subtópico diz a fidelidade de Deus. A verdade é um atributo, um dos atributos morais de Deus, do qual se refere outras perfeições divinas, dentre as quais fidelidade. Deus é fiel. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 9, 2 Tessalonicenses 3:3, fala sobre a fidelidade de Deus, e que nós lemos aqui, 2 Timóteo 2:13, se nós formos infiéis, todavia ele permanece fiel. Então a fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Então, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, Deus havia prometido um Salvador ao mundo e cumpriu. Do mesmo modo, a segunda vinda de Cristo nós poderemos confiar, nós poderemos considerar como um fato incontestável. Deus prometeu um Salvador, Ele manda o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo.
E lá na cruz, amados irmãos, foram unidos dois atributos, a justiça de Deus e o amor de Cristo. Foram sacramentados na cruz. Deus, um dos atributos de Deus é o amor. Mas Deus também não é amor. Deus, ele é justiça. Deus é amor e é justiça. E lá na cruz, como eu havia dito para vocês, foram unidos a justiça e o amor. Subtópico de número 3 diz: a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Ou seja, os atributos morais de Deus está refletido na sua criação. Então a fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do espírito da vida do crente. Como está lá em Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do espírito, né? Então essa verdade ela é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta e nos relatos históricos e proféticos, parábolas, ilustrações, como importante virtude da vida cristã. Então, a fidelidade da vida cristã ela é primordial e ela é importante. Quarto e último subtópico fala sobre tempos e estações. Então Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Está lá no Atos 1, versículo 7. Esta resposta foi dupla. Tempos, no grego, essa passagem é cronos e significa um longo período. Então havia um espaço de tempo para a preparação do Evangelho. E entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Jesus. Então ele fala aqui de estações: pregação do Evangelho, descida do Espírito Santo, depois a vinda de Jesus. Então ele fala assim: olha, não vos pertence saber as estações, os tempos. Então, estações nesse verso é tempo, ou significa kairos, que significa kairos, ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas. Tempos e estações são umas prerrogativas de Deus. Amém? Hebreus, amados irmãos, no capítulo de número 12, Hebreus 12:14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verá Deus. Segui a paz com todos. Você tem que ter paz onde você vive, onde você trabalha, com os teus irmãos, com a tua família. E a santificação, além de você ter paz com todos, você transmitir paz, você também tem que seguir a santificação. Manter acesa a chama do Espírito Santo na sua vida. Não entristecer o Espírito Santo com determinados atos, palavras, porque nós pecamos a todos os instantes, amados irmãos. Nós pecamos por palavras, por atos, por gestos, por olhar, por omissão, por ação. Mas quando você é santificado, você é separado dessas coisas. E o próprio Espírito Santo que habita em mim e habita em você, ele te orienta. E no momento que você começa a pisar na bola, ele fala: errou, volta por cento que é Cristo. Amém? Então, amados irmãos, eu agradeço a você que esteve nesses 30 minutos de aula, que foi uma bênção. E a partir de agora, a gente encerra o primeiro trimestre. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tomem cuidado, amados irmãos, com o vírus. Ele é real, né? Cultuem a Deus. Não deixem a chama o fogo do Espírito Santo se apagar do seu coração.
Mantenha os seus devocionais, mantenha o seu jejum, mantenha o seu contato, nem que seja por telefone com seus irmãos. Verifique se alguém está necessitando de alguma coisa. Ore a Deus pelos seus irmãos e saiba você de uma coisa: quando você ora pelo seu irmão, pela sua irmã, quem é atingido por essa oração é você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. No nome de Jesus, fique na paz.